Boa noite. No Jornal das 7 de hoje, eu recebo o escritor valadarense Arthur Amorim Diniz, que hoje mora em Belo Horizonte, mas está na cidade para o lançamento do seu primeiro livro, A Sombra do Predador. Boa noite, Arthur. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Primeiro vamos falar um pouco sobre você, né? Hoje mora em BH, mas como é a sua relação aqui com Valadares? Eu tenho morado em BH nos últimos 10 anos, desde que eu fui fazer faculdade. E aí eu comecei a trabalhar na área teatral lá e fui ficando. Então. Eu venho menos a Valadares do que eu gostaria, porque infelizmente tem que se trabalhar. O trabalho mantém a gente muito em Belo Horizonte e trabalhando com teatro, normalmente final de semana, a hora que está todo mundo descansando é a hora que a gente tem trabalho. E você é formado em teatro, é isso? Eu formei pela UFMG na época Artes Cênicas, agora o curso chama teatro, em 2013, se eu não me engano. Entrei em 2008 e formei em 2013, isso mesmo. E Arthur, como começou a sua história com a leitura? Bom, eu sempre fui um leitor muito voraz. Não sei exatamente, porque eu comecei com os grandes clássicos, né? Turma da Mônica e Zé Carioca. E desde pequeno eu gostava de ler, sempre fui um grande fã de quadrinho, até hoje sou. E calhou de quando eu tinha uns 7 anos, chegar na minha mão uma cópia de O Signo dos Quatro, do Arthur Conan Doyle, uma história de Sherlock Holmes. E acho que desde então eu tenho um certo fascínio por história de policial. E aí, acho que foi o motivo de eu escrever o livro, apesar de Arthur eu não sou nenhum Conan Doyle, mas... e o Reinhard não é nenhum Sherlock Holmes. Mas te inspirou, né? Sim, mas eu sempre gostei muito de história de detetive. Eu entendo como é isso, porque um dos primeiros livros que eu li que mais me encantou assim foi O Estudo em Vermelho. Nossa, excelente. Eu leio, ao longo dos anos, tudo que eu conseguia de Sherlock Holmes eu fui lendo. É muita história que prende a gente, né? E aí eu fui descobrindo Dick Tracy, a Agatha Christie, os filmes do Humphrey Bogart. E você tenta levar esse estilo literário para o seu livro? Como é que Sim, foi eu isso? tento trazer essa coisa do noir, sabe? Como um Casablanca, um Falcão Maltês, aquele suspense do Hitchcock para o livro, porque eu acho que é interessante, sabe? Tem, pelo menos para mim, eu acho que para muita gente aí ainda tem o seu apelo. Arthur, e o que seria o noir? O noir, ele é uma palavra francês, né, que vem de negro, de escuro, e ele é o típico, sabe aquele detetive de capa, de sobretudo, chapéu, que começa sempre sentado na mesa e uma mulher entra e ele fala, ela entrou. Sempre com um charuto. Exato, é esse mesmo. Inclusive é uma brincadeira que o personagem do livro, ele tá sempre com um palito de dente porque ele tá parando de fumar. Então ele, pra não sentir falta do cigarro, ele tá sempre com um palito de dente. Não, muito bacana. E você atualmente trabalha com teatro e agora resolveu escrever. Como é que foi ingressar nesse outro mercado da arte? Eu sempre escrevi, eu escrevo para teatro, inclusive, eu trabalho com dramaturgia. Inclusive tem uma peça em cartaz que vai estar agora na campanha, O Sexo, a Ideia Fixa da Civilização, minha e do Edgar Quintanilha. E eu sempre escrevi também para mim, sabe? Eu sempre gostei de escrever, mas não tinha tido ainda a oportunidade de publicar. E apareceu no começo do ano, eu estava procurando editoras, eu encontrei a Literato e eles se interessaram pelo texto. E foi esse processo, e tá indo bem por enquanto. Não, que bacana. Arthur, você assina o livro com o sobrenome Aroch. De onde veio esse sobrenome? É um nome artístico? É um nome artístico, inclusive, eu já estou usando há tanto tempo que às vezes é estranho quando eu esquece o sobrenome. Meu nome completo, assim, parece alguma coisa muito formal. Mas Aroch é um apelido que eu recebi na adolescência. É uma história altamente nerd, mas tudo bem. No meu grupo de RPG, quando eu era adolescente, você recebia o nome do seu primeiro personagem e você era chamado por ele. Então, os meus amigos, eu quero me mandar um beijo aqui para X-Gang, eles me chamavam tanto por esse nome que eu acabei me passando a me chamar por esse nome. E quando eu comecei a fazer teatro, eu já atendia por ele, e aí eu coloquei como sobrenome, como nome artístico.
Eu acho que eu respondo melhor por Aroque do que por Amorim Diniz. Não, isso é bacana. Apesar de ser um ótimo sobrenome, nada contra. Ah, entendi. E Arthur, a gente vai para um rápido intervalo agora e na volta a gente fala um pouco mais sobre o livro e sobre o lançamento que é hoje. Sim. O Jornal da Sete volta já.